Beleza. Bom, pessoas, então hoje o nosso tema é estruturalismo. Esse tema está no nosso capítulo 5, tá, do livro. Então agora a gente tem só um probleminha, porque eu não tenho esses arquivos digitais. Se alguém tiver aí dispor de como é que chama, meu Deus, de scanner, essas coisas para fazer esse escaneamento do livro e puder repassar, seria ótimo. Eu não consigo, eu não tenho essa tecnologia em casa. E aí, esse capítulo, infelizmente, ele também não está disponível. Seria interessante ver se alguém conseguia, ou ver, não sei como é que vocês estão aí, para conseguir agora, a partir do capítulo 5, o acesso a esse livro. Tá? Talvez dificulte um pouco mais para vocês, mas é a História da Psicologia Moderna do Schultz, do Annie Schultz e da Sidney Schultz. É o mesmo livro. Tá? Mas, assim, eu tenho o livro aqui, que na verdade é uma edição até mais antiguinha, que é a nona edição, acho que já está na 13ª, 14ª já, eu acho. Eu estava lá em Fundamentos. Né? Estamos na aula de História, pessoas. E aí, se alguém puder dispor, me mandar para eu colocar no Moodle, beleza, eu agradeço, mas eu realmente não consigo ter acesso ao digital desse livro agora. Beleza? Então eu vou destacar alguns pontos, como sempre, trazendo aqui a discussão, destacando os pontos importantes do nosso livro, capítulo 5, beleza? E o capítulo 5 ele começa com aquelas historinhas, né, que é a página do capítulo 5, no meu, Mari, deixa eu ver aqui, é das 105 a 121. Bom, vai, beleza, tenta aquele bem bacana assim, tenta digitalizar todo, Mari, né? Tipo, né, faz logo o caminho, faz logo o trabalho todo e tal. Tô zoando, vambora. Ai, ai. É porque, cara, esse é um livro que infelizmente a gente vai, né? Ou felizmente seria esse livro que nós vamos seguir aí em todo o nosso bimestre. E aí seria bacana que todo mundo tivesse acesso, mas infelizmente eu não tenho esse livro em formato digital. Bom, então o capítulo 5 ele começa com aquela historinha, né, que a gente já sabe. Todo capítulo ele começa com uma história para contextualizar. E essa história é bem bacana, que meio que contextualiza como que eram as experiências com o Titchener, que vai ser a nossa figura principal, na Universidade de Cornell. Né? E aí ele vai trazer essa historinha, seria legal que vocês lessem. Eu vou contar essa história dentro do contexto da aula hoje. Mas a nossa figura principal, então, cadê o meu... Opa, aqui. A nossa figura principal, então, vai ser o nosso amigo Titchener. E o Titchener foi um dos principais, um grande, né, discípulo, um grande aluno do William Wundt. Né? E aí a gente traz um pouquinho, para começar a nossa aula, um pouco da aula passada, né, um pouco do capítulo 4, quando o Wundt, no apogeu da psicologia como ciência, vai identificar e organizar os elementos e os conteúdos da consciência. Então, lembra lá no capítulo 4, lembra da discussão com o Wundt, que o projeto da psicologia, né, desse estudo psicológico da mente para o Wundt, era um projeto de estudo dos elementos da consciência. E aí ele queria descobrir lá quais eram esses elementos da consciência, quais os elementos que fundavam, que formavam a consciência, como esses elementos conversavam entre si, né? Como que eles se conectavam, como que eles se influenciavam e o que resultaria disso que ele chamava ali de síntese, lembra? E aí ele usou como elemento principal, como método principal, o método... Nossa, me fugiu agora a palavra. Meu Deus. Meu Deus.
Introspecção, o método introspectivo, né? Então, tem lá, através do método da introspecção, ele vai organizar os elementos da consciência e direcionar esses elementos para uma concepção de uma síntese, de um resultado de como a interação desses elementos, então, ou no que a interação desses elementos resulta para o funcionamento da consciência, ou essa organização da consciência. E aí o resultado disso, essa síntese, ele chama de apercepção. Eu, inclusive, toquei muito nesse assunto na aula passada, para vocês não confundirem, né, essas duas palavrinhas, introspecção e apercepção. Introspecção é sempre método, apercepção é processo da síntese dos elementos da consciência. Então, a percepção ela foi entendida como um processo de organização consciente da mente, e Wundt vai acreditar que a mente, então, é dotada de um poder organizador voluntário, aquela síntese criativa. A mente tem esse controle. Então, a percepção não é simplesmente um resultado sem qualquer característica, sem qualquer intervenção ativa. É a mente que ativa no processo, criativa no processo, tem o controle sobre esses resultados. Né? Então, a mente ela não é um elemento passivo que recebe esses resultados, ou a percepção seria esse recebimento desses resultados do processo. Mas ela é o próprio contexto de vontade, a própria força que produz esses resultados. Bom, o Titchener, ele vai ser uma proposta de... Ele vai trazer uma proposta de continuação do sistema psicológico. Então, o estruturalismo nasce a partir de uma proposta de compreensão do Titchener. Então, Edward Bradford Titchener vai ser o grande nome desse movimento que vai ser chamado por ele próprio de estruturalismo. Tá? O estruturalismo, para o Titchener, vai se compor, primeiramente, numa continuação da proposta do Wundt. O que vai acontecer? Esse cara era inglês, né? E ele sai da Inglaterra e vai para a Alemanha para estudar com o... Ué, legal, então manda para mim. Se tem um livro bom aí, manda para mim esse arquivo, galera. Bom, então ele sai da Inglaterra, vai para a Alemanha e vai estudar, e vai tirar o doutorado dele com o Wundt. A proposta do Titchener era estudar a psicologia, entender o que é psicologia, né, qual era essa nova ciência que estava causando esse boom na Alemanha, e levar essa psicologia para a Inglaterra. Mas aí tem a expectativa e a realidade, né? A expectativa era essa: putz, eu vou lá, vou estudar, vou ser o cara, vou ser o pioneiro na Inglaterra, vou voltar para a Inglaterra e vou desenvolver esses estudos na Inglaterra. A realidade foi que ele se empenhou, estudou pra caramba, e quando ele voltou ele não conseguiu reconhecimento nenhum na Inglaterra, né? Pelos motivos do que a gente já conhece lá do capítulo 4, do porquê que foi a Alemanha então responsável. Lembra daquela pergunta, né? Por que a Alemanha foi responsável por a psicologia, por ser o cenário ideal para o surgimento da psicologia? E a gente viu lá naquele momento em que, principalmente ali o eixo Inglaterra e França, elas ignoravam, né, preteriam esses métodos e, principalmente, não tinham qualquer interesse em estudar a mente. Então esse cara volta para a Inglaterra e aí a galera diz assim: putz, o que você está falando? Você está trazendo aí um negócio que realmente não tem nenhum interesse aqui para a Inglaterra, para as universidades inglesas. E esse cara depois, a gente vai contando a história dele, ele vai... deixa eu ver aqui então... Não, é isso mesmo. Então ele vai voltar, a gente vai ver ali, mais para baixo tem as figuras das universidades. Ele vai ser chamado para dar aula numa universidade nos Estados Unidos e ele leva então a proposta da psicologia para os Estados Unidos. Depois a gente vai ver bem aí essa história. Beleza? Então, para o Titchener, todo o conhecimento humano é derivado das experiências humanas e não a outra fonte de conhecimento. A gente já vê aqui o quanto o Titchener ele está influenciado, e muito influenciado, pelo
empirismo britânico, sendo ele um inglês, sendo ele um britânico, o empirismo britânico está aqui nas suas concepções e na influência do seu pensamento. Bom, ele foi um psicólogo denominado estruturalista, que estudou em Leipzig, na Alemanha, com o William Wundt, como a gente já havia falado, né? Deixa eu botar um T aqui que faltou. O Titchener vai alterar o sistema do Wundt, meu Deus, e foi o responsável em propor uma nova abordagem que designou de estruturalismo. O nome estruturalismo vai ser exatamente dado pelo próprio Wundt, ou pelo próprio Titchener. É o Titchener quem vai dar esse nome, que vai nomear aquilo que ele faz por estruturalismo. Assim, esse estruturalismo foi estabelecido como a primeira escola de pensamento no campo da psicologia. Porque, no fundo, o que o Titchener vai fazer? Ele vai dizer que está fazendo a mesma coisa que ele aprendeu, ele vai dizer que está continuando aqueles procedimentos, mas ele vai começar a criticar alguns pontos que o Wundt defendia, e ele vai começar também a modificar essa estrutura da psicologia, no qual ele vai, ao encarar principalmente a ideia ou defender a ideia dos elementos da consciência, ele vai modificar a ideia de um elemento pela ideia de estrutura da consciência. A consciência ela é estruturada de alguma maneira e ele vai tentar então entender essa estrutura. A primeira coisa é que então o Titchener vai descartar a ideia de que a percepção, que é o processo mental através do qual o indivíduo percebe e interpreta o mundo, essa percepção tem alguma participação no processo. Para ele, a psicologia tinha como ter como objeto o estudo da experiência consciente, através das diversas situações em que essa consciência é exposta, e não tinha nada a ver com a percepção, e sim com a sensação. Então, lembra também que a gente discutiu um pouco disso na aula passada, sobre a diferença, sobre como está a relação científica entre a sensação e a percepção. Então, dependendo do local, dependendo de onde você está, ou de onde você parte para discutir essa relação do processo de sensação e de percepção, você vai ter uma concepção diferente. Em alguns teóricos, em algumas teorias, há esse entendimento de que a sensação é anterior, porque a sensação está de acordo com os órgãos dos sentidos, então a sensação é anterior, e a percepção é o que une essas sensações para compor uma ideia geral. Em outras teorias, essa percepção estaria ligada aos órgãos do sentido e a sensação estaria ligada aos sentimentos que esses órgãos, que essas coletas de informações estariam então produzindo. Então, em algumas teorias a sensação vem antes da percepção, em outras teorias a percepção vem antes da sensação. O fato é que também tem teorias em que sensação e percepção vão ser coisas completamente diferentes, que é o que o Titchener está dizendo aqui. Sensação e percepção são completamente diferentes. Somente eu posso estudar a experiência através das situações do qual esse indivíduo está sendo exposto, ou seja, através das sensações provocadas por essas experiências. E isso vai delimitar, vai organizar a estrutura dessa consciência. O que confundiu, Brenda? Faça a sua pergunta. Não, eu tô falando na questão de sensação e percepção. Oi, não entendi. Na questão de sensação e percepção, então tem várias formas. Isso, assim como tudo no mundo, assim como também em grande parte da psicologia que vocês vão estudar, Brenda, vocês vão ver que não existe uma verdade absoluta, ou seja, uma verdade inquestionável, apenas um ponto de vista sobre uma determinada teoria. Então, a percepção, vocês podem aprender, devem estar aprendendo aí em processos psicológicos básicos, ela tem, e todos os nossos processos psicológicos, ou em tudo que existe na nossa vida, ela tem várias perspectivas de compreensão. E, neste caso, como estamos falando aqui da percepção, a percepção ela pode vir de acordo com uma teoria primariamente, ou seja, ela pode ser a porta de entrada de todas as informações do mundo exterior,
Ou seja, tudo que você faz, a primeira coisa que você faz para entender o mundo é perceber o mundo, e a percepção estaria ligada diretamente aos 5 sentidos. O que é perceber? É aquilo que você coleta através dos 5 sentidos. Então, ver é perceber algo, para essas teorias, né? Porque estaria ligada a percepção aos 5 órgãos dos sentidos. A outra teoria que vai dizer que essa percepção é secundária, que, na verdade, os 5 órgãos dos sentidos seriam, então, ligados à sensação. A sensação seria aquilo que seria o resultado, seria resultante dos 5 órgãos dos sentidos. E a percepção, então, após a sensação, a percepção uniria todos esses dados, sintetizaria todos esses dados e daria uma forma mais ampla para a sua compreensão. Então, dependendo da teoria, você vai ter uma concepção de percepção diferente. Então, a gente, quando começa no ensino superior e quando se embrenha por essa grande aventura que é o ensino superior, a gente tem que sempre dizer de onde a gente está partindo. Espera lá, de acordo com a teoria X. Isso é isso, isso é isso, isso é isso. É por isso que a gente tem um embate aí, um grande debate, na verdade, não é um embate também, porque é uma briga, sobre a importância da ciência. O cientista, né, não é simplesmente aquele que reproduz a fala de uma ciência. O cientista deve ser aquele que, com um dado, ele não se limita a um dado somente. Esse dado vai fazer com que ele questione, com que ele vá além, com que ele procure outras perspectivas. E mais do que isso, o cientista sabe que um dado é apenas um dado, é apenas uma informação e não uma verdade sobre tudo. Por isso que a ciência nos traz não uma afirmação de uma verdade, mas ela nos traz a abertura para perspectivas, para falas diferentes, para concepções diferentes sobre, provavelmente aí, ou sobre também um mesmo assunto, como é a própria psicologia. A psicologia ela não é uma ciência única, né? Ela é uma ciência completamente plural. E é isso que é importante a gente entender e entender muito mesmo qual é o papel fundamental da ciência nos dias de hoje, beleza? Bom, então, daí o Titchener, vamos lá para o próximo, ele vai defender que a principal tarefa, então, da psicologia é descobrir a natureza das experiências conscientes elementares. Então, para o Titchener, os elementos da consciência, do qual o Wundt estava defendendo, eles eram uma estrutura fundamental. Então, quando ele fala sobre experiências conscientes elementares, ele está dizendo que existe uma estrutura de consciência mediante as partes que compõem essa consciência. Então, é como se o Titchener estivesse dizendo assim, olha, a consciência é como se fosse uma grande parede. Então, eu tenho ali aquela parede de tijolos. Cada parte daquele tijolo, cada parte da parede, ou seja, cada tijolo que compõe essa parede, é uma parte componente dessa parede como um todo. Então, o que a psicologia precisa descobrir? O que é cada tijolinho desse para poder entender a parede como um todo? A parede, né, como um todo, ela é o resultado da união das estruturas, ou seja, das partes que a compõem. Então, essas partes seriam o que ele chama de experiências conscientes elementares, a estrutura que forma a consciência. Como se eu tivesse, lembra lá do capítulo 3, como se eu tivesse aqui um grande mecanismo, uma grande estrutura de um mecanismo, em que cada parte fazia o seu papel, a sua função, para que as coisas então funcionassem. Só que o Titchener, ele não vai querer entender o funcionamento. Ele vai dizer que o funcionamento só se dá porque cada estrutura tem o seu formato, tem o seu modo de ser, o seu modo de estar para a consciência, por exemplo. Então, a consciência, o funcionamento da consciência não era uma curiosidade para o Titchener, não era o objetivo
do estudo para o Titchener. O Titchener queria entender e defendia que, se eu entendo a parte, eu consigo, logicamente, entender o funcionamento. Então, entender o funcionamento era uma consequência de entender essas partes ou essas experiências conscientes elementares. Beleza? Então, nós não precisaríamos nos ater ou a entender o funcionamento da consciência, mas entender como essa consciência se estrutura, quais são as partes dessa consciência, quais são as partes elementares das experiências conscientes, e aí entendendo cada uma dessas partes isoladamente, eu poderia então já, pela simples soma disso, pela simples união dessas estruturas, eu já conseguiria entender o funcionamento da consciência, beleza? Então, para o Titchener, era importante entender as partes, a estrutura. E aí, por isso, ele também vai chamar, por uma dessas razões, ele vai chamar a sua teoria de estruturalismo. E aí, o Titchener, como eu falei para vocês, estava contando essa história, nasceu lá na Inglaterra, frequentou a Malvern College, se graduou pela Oxford e foi lá com Wundt em Leipzig, para tirar o seu doutorado em psicologia. E de lá, olha, essa é a escola que ele estudou, essa é a Malvern, lá na Inglaterra. Aqui é a Oxford, onde ele tirou a sua graduação em filosofia e psicologia. E aqui, Leipzig. Claro que essa Leipzig aqui ela está com uma foto bem mais moderna. Vocês podem ver que vocês não perdem nada, né? Você vê muito melhor que isso aqui. Bom, então, após receber o seu doutorado, Titchener retornou para Oxford e não conseguiu o prestígio que esperava. De lá, ele foi convidado para ir para os Estados Unidos, a convite dessa Cornell University, tá? A Cornell, essa Cornell University, ela vai convidar o Titchener para desenvolver e para dirigir um laboratório. Tá? E ele, logicamente, isso vai ser o máximo para a vida dele, já que ele estava praticamente sendo ignorado na Inglaterra. Ele vai para os Estados Unidos e lá ele vai ensinar psicologia e vai dirigir um laboratório todo financiado pela universidade. Esse cara vai chegar na Cornell como um grande rei. Ele vai receber muito, muito incentivo. E ele vai ter uma moral na Cornell que assim poucos tinham ali, porque ele era um cara vindo da Europa, trazendo uma nova ciência, e essa moral que ele vai ter vai fazer com que ele dirija ali, né, organize, dirija vários experimentos bem, bem complicados. Bom, essa é a Cornell, ó. Nada perto do que a gente tem, essa Cornell aí, né, essa fichinha, essa coisa aí básica. Bom, no laboratório do Titchener, ele vai reunir a nata dos estudiosos da Cornell. E aí esses eram chamados, então, os experimentalistas de Titchener. O Titchener ele vai ganhar uma moral muito grande na Cornell e também vai trabalhar numa universidade chamada Clark. Mas a Cornell vai ser o centro das operações do Wundt. Bom, mais ou menos ali por volta de 1904, o Wundt vai reunir esse grupo de psicólogos que vão muitos se formar com ele e vão continuar também os estudos em psicologia no laboratório que era chefiado, que foi chefiado pelo Titchener. E esse grupo, que era formado por psicólogos, por alunos do Titchener, vão ser chamados então de os experimentalistas de Titchener. E eles começaram então a se reunir regularmente para comparar as observações obtidas nas pesquisas que todos eles produziam. Então, eles tinham um carro-chefe, eles tinham uma linha de pesquisa, e aí cada um deles, ou o grupo deles, vão coordenar algumas pesquisas para nessas reuniões eles dividirem ali, comunicarem os resultados e conversarem, discutirem sobre esses resultados. Titchener geralmente conduzia então essas reuniões, e olha que bacana, essas reuniões eram proibidas
para mulheres. O Titchener não admitia mulheres em seu círculo de pesquisa. E é bacana, tem um cara que relata, inclusive, que o Titchener proibia. É isso aí, galera. Por isso que é importante a gente ver aí o quanto, que a gente estava conversando no início, né, da aula. O fato de, e a gente tem aqui isso bem determinado no capítulo, o Titchener proibia a participação de mulheres. Não significa dizer que não existiam mulheres trabalhando ou fazendo pesquisas na universidade, mas essas pesquisas muitas vezes eram barradas por caras como o Titchener. Né? Não é que não existiam pesquisas, não, essas pesquisas simplesmente eram barradas e não eram reconhecidas, né? E aí por isso não chegavam às comunicações oficiais. Né? Se vocês têm raiva por conta... Pois é, Suelen, se vocês têm raiva agora e tem essa revolta agora por conta disso, isso acontece até hoje. Não necessariamente com mulheres, né? Ou não exclusivamente com mulheres, como conta essa história. Mas hoje a gente tem, por exemplo, tenta você, como uma estudante de graduação, desenvolver uma pesquisa no seu PIC, e essa pesquisa realmente foi uma pesquisa muito interessante. Tenta divulgar a sua pesquisa numa revista científica que eles chamam lá de classificação A. Você não consegue. As pessoas simplesmente te ignoram porque você é uma estudante, porque você não tem mestrado, porque você não tem isso, você não tem aquilo. A gente ainda tem muitos mecanismos de segregação mesmo acadêmica. A gente tem um assassinato acadêmico, né, como é que eu posso dizer? Um assassinato epistemológico, uma tentativa de esconder e de não dar o devido respeito e não dar a devida valorização a certas produções. Vamos fazer um corte bem bacana na aula, só para a gente discutir uma coisa, para eu falar alguma coisa que está acontecendo hoje. Não sei se vocês viram, há 2, 3 dias atrás, não, acho que foi semana passada, não foi, mas 2 dias, 3 dias atrás era semana passada, mas que lá pela semana passada teve a divulgação do edital das bolsas da CAPES, né, e editais para pesquisas científicas. E vamos direto para editais da pesquisa científica e, pasmem, não sei se vocês viram, as ciências humanas foram retiradas desses editais pelo governo do nosso digníssimo presidente. Então, ou seja, pesquisas na área de humanas, e incluindo aí a psicologia, elas não receberão nenhum incentivo para se desenvolver. É a mesma coisa que a gente está vendo aqui com o nosso amigo Titchener e seu grande hall seleto de pensadores. Então, a gente tem ainda muito disso acontecendo. Isso é fruto de uma estrutura social e não da cabecinha do nosso amigo Titchener. Mas vamos lá, feito esse parêntese, vamos continuar aí. Bom, legal que olha a desculpa, né? Desculpa não, vai. A justificativa que o Titchener diz para não ter mulheres na presença nessas reuniões, né? O Titchener queria, então, ele dizia assim, que ele gostaria de ouvir relatos com liberdade para interromper, debater e criticar em um ambiente encoberto pela fumaça dos charutos e sem presença de mulheres, porque elas seriam delicadas demais para fumar. Que bacana. Olha só que legal. Pois é, né? Então, e aí aqui nesse ponto a gente tem... que demais, né? Ai. Bom, tem várias histórias legais no livro, né, sobre, por exemplo, 2 alunas que se esconderam debaixo da mesa onde rolavam esses encontros para ouvir o que esses caras falavam. Tem várias histórias bem legais que elas contam aqui no livro e que vocês podem se divertir aí lendo e, inclusive, ver algumas mulheres citadas aí que podem servir de inspiração aí para vocês procurarem essa galera aí na internet e ver o que elas fizeram aí nessa época. Bom, o Titchener, o Husserl já, meu Deus, acho que eu estou pensando no meu cachorro aqui. O Titchener vai, então, defender e organizar a estrutura do seu estudo, né, das suas pesquisas, buscando entender o conteúdo dessa experiência consciente. Então, o objeto de estudo para ele é a experiência consciente como dependente do indivíduo que a vivencia, como a gente viu lá naquele slide passado,
né, a influência grande que o Titchener tinha, né, a influência que o empirismo britânico tinha sobre o pensamento do Titchener. Então, tanto a física como a psicologia podem estudar a luz e o som. Enquanto a física examina os fenômenos sobre um ponto de vista dos processos físicos, a psicologia vai analisar essa luz com base na experiência e na observação humana desses fenômenos. Ou seja, enquanto a física vai dizer assim, o quanto de luz incidindo sobre o seu olho faz com que a sua pupila dilate, né? Ou que a sua pupila contraia, desculpa. Esse é um estudo através do ponto de vista dos processos físicos envolvidos, ou seja, a luz incidindo sobre a sua córnea, o que acontece então, quais os efeitos produzidos por essa luz enquanto um estímulo. A psicologia vai analisar essa luz com base nessa experiência. O que essa luz proporciona para você, como você se sente sobre uma determinada incidência de luz, sobre uma luz mais fraca, sobre uma luz mais forte, qual é o resultado que isso tem para você e como você entende isso. Então, para essa composição, dessa compreensão da experiência. Então, esse é o ponto principal que o Wundt o que o Titchener vai defender. Bom, antes da gente passar para aquele slide, o Titchener vai desenvolver, assim, muitos experimentos bem bizarros. Né? E os experimentalistas do Titchener vão desenvolver muitos experimentos bem bizarros. Por exemplo, tinha uma galera que colocava um tubo de plástico na boca, enfiava um tubo de plástico pela boca, pela garganta, e andava com esse tubo de plástico durante dias, com esse tubo de plástico enfiado na garganta. A um determinado momento do dia, eles iam no laboratório, eles eram chamados nesse laboratório. Lembrem que toda a estrutura do método introspectivo é que os experimentalistas deviam ser bem treinados, serem capazes de controlar todo o processo do início ao fim. Então, tudo isso era observado e também era repetido pelo Titchener. Então, esses caras eram chamados no laboratório, aí despejavam água quente nesse tubo, que ia direto para o estômago deles. E eles tinham que relatar como eles se sentiam com isso. Aí voltava, depois de um tempinho, despejavam então água gelada nesse tubo, e eles tinham que também relatar o que eles sentiam sobre isso. Então, olha a estrutura dessas experiências comandadas aí pelos experimentalistas. Tem, por exemplo, relato e registro de pessoas que descreviam aquilo que elas sentiam, por exemplo, quando urinavam ou quando iam no banheiro fazer cocô. Tinham pessoas que tinham registros de tudo o que sentia durante um ato sexual. Então, todos os processos, tudo aquilo que era envolvido num cotidiano humano era objeto de estudo, acabava sendo um dos elementos de objeto de estudo dos experimentalistas. Então tinham várias experiências que foram muito controversas aí, bem polêmicas. Inclusive, tem tem uma história que a galera às vezes passava próximo dos laboratórios. Tinha muita gente que tinha medo de passar próximo ao laboratório do Titchener, porque sempre escutavam gritos ou gemidos vindo de dentro dos laboratórios e achavam muito estranhos. A galera meio que passava correndo ou evitava passar perto do laboratório do Titchener por causa desses ruídos diferentes. Beleza? Bom, primeiro ponto então, com relação, não tem relato de mortes. Pelo menos o livro não traz isso, e assim, não tenho nenhum registro sobre morte nessa época. Bom, um dos pontos principais, um dos primeiros pontos que o Titchener vai então organizar é justamente a ideia de percepção e do erro de estímulo. O Titchener vai dizer que na experiência sempre há a possibilidade de um erro. Quando você passa por uma experiência, sempre há a possibilidade de um erro que ele chama de erro de estímulo.
que é uma confusão, esse erro de estímulo é uma confusão entre o objeto de observação e o processo mental envolvido. Então, por exemplo, aqui, se eu mostro para vocês essa figura, né, ao vocês olharem essa figura e eu perguntar para vocês o que é isso, a primeira coisa que vem à cabeça, a primeira coisa que vem para responder é uma maçã. E aí, o Titchener vai dizer que responder que esse objeto é uma maçã, a Branca de Neve é outra coisa, né? Mas aí pode lembrar. Eu perguntei o que é, não o que você lembra com relação a isso. Então, quando você responde o que é e você responde é uma maçã, o Titchener vai dizer que essa resposta é induzida através de um erro, que é o erro de estímulo. Na verdade, você não está sendo estimulado pela figura. Você está sendo estimulado pelo conteúdo social que essa figura representa. O que aconteceu aí com a Suelen, que ela lembrou da Branca de Neve, um conteúdo social, ou algo parte dessa interação social, que faz parte dessa experiência dela com relação ao objeto, mas que não diz respeito sobre o que ela está percebendo no momento olhando para o objeto. Deixa eu tentar explicar melhor isso. Lembra que o Titchener, coloquem assim, né? Tentem entender que o Titchener vai defender que a consciência é produto da experiência no momento. É como se a gente estivesse falando lá do Wundt, da experiência imediata. Lembra lá com o Wundt, experiência imediata, experiência mediata. O Titchener vai descartar a experiência mediata. Ele vai dizer que a consciência é fruto essencialmente, né, é fruto diretamente da experiência. Então a experiência ela é consciente porque ela precisa envolver todos os atos dos estímulos que envolvem essa pessoa naquele momento. Então quando eu pergunto, o Titchener ia perguntar o que é isso aqui, você precisava falar sobre como os estímulos dessa figura são entendidos para você. Ao você responder, é uma maçã, a maçã é produto da interação social que denomina, coloca nome ao objeto e você não pensa mais sobre a estrutura do objeto ou sobre os próprios elementos da sua experiência. Você encerra, você resume toda a sua experiência num nome. Isso é fruto de uma compreensão, isso é fruto de uma interação social. Quando eu simplesmente deixo de pensar nos meus estímulos, na minha experiência, deixo de prestar atenção naquilo que acontece comigo naquele momento, para chamar aquela experiência por um nome social. Por exemplo, né, quando o crush passa na frente de vocês e vocês dão aquele embrulhinho, né, na barriga, aquelas borboletinhas na barriga, e vocês dizem que é amor. Não é amor. A borboletinha na barriga é o movimento peristáltico do seu intestino agindo de forma descompensada, ou seja, né, o movimento do seu intestino, ao invés de agir corretamente, ele dá uma parada naquele momento por conta dos hormônios que estão sendo despejados no seu organismo, por conta da forte emoção de você ver um objeto de desejo passar na sua frente e não poder possuir esse objeto de desejo. Né? Então é isso, a gente esquece de nos ater à própria experiência, entender aquilo que o nosso corpo está sentindo, aquilo que a gente está realmente coletando naquela experiência real, para nomear as experiências, para dar nomes aos objetos sem sequer pensar neles. Não é fome não, é justamente o contrário. Quando o seu organismo meio que inverte os movimentos peristálticos do seu intestino. Bota aí depois no Google e vê o que é movimento peristáltico do intestino. Vocês veem direitinho o que significa essas borboletas no estômago quando vê o crush. Bom, então ficou claro aqui, gente? Então, voltando aqui. Quando mostramos uma maçã e pedimos para que essa pessoa descreva o que ela vê, o que é isso que você está vendo, muito provavelmente a gente diz maçã. Mas nós precisaríamos descrever as características, como o que você está vendo? Uma forma, uma cor, um brilho, a intensidade dessa experiência, como essa experiência é
percebida pelos sentidos. É lógico que isso aqui que vocês veem agora não é uma maçã. Né? Vocês concordam comigo? Vocês concordam com isso aqui? Não é uma maçã? Não é, Suelen. É uma foto, exatamente, Mari, é uma foto, é uma representação de uma maçã. Vocês não têm uma maçã na frente, né? É uma foto, é uma imagem. E aí o que vocês estão vendo? Quando eu digo o que é isso aqui e apresento essa foto, vocês não estão vendo só esta imagem aqui. Vocês estão vendo várias outras coisas, né, na tela do computador, do celular de vocês, que fazem parte também da mesma experiência. Então vocês deixam de considerar outras informações da experiência para apenas resumir tudo em um nome. Entendeu? Quando você termina lá com... o que é? Eu estou vendo a maçã inflar e desinflar. Vixe, isso daí, Vinícius, isso daí a gente chama de alucinação na psicologia. Eu acho que isso é algum resultado aí desse período todo de quarentena. Você já está começando a alucinar, né? Mas não tem problema. O grande problema, Vinícius, é quando tu olha para a coisa, né, para a maçã se mexer, e aí tu pergunta para ela o que ela está fazendo, por que ela está se mexendo daquele jeito. Se ela responder, aí é delírio já, e o negócio fica pior, tá? Então, por enquanto, só tá vendo se mexer, tá ótimo, tá bom demais. Beleza, então, galera, vamos lá. Bom, essa falta de descrição dos elementos, né, é exatamente o que o Titchener vai dizer de erro de estímulo. As características, aquilo que faz parte da experiência vai ser deixado de lado em favor de uma descrição mais simples e conhecida. Beleza? Então, quando a gente vê algo, e muitas vezes, gente, vocês vão, ao longo do curso, ao longo da formação de vocês, dos estudos de vocês vão ver e vão perceber que, de algum modo, a terapia e o trabalho da psicologia, ela vem muito ao encontro disso que o Titchener está falando aqui. Não necessariamente usando esse termo erro de estímulo, mas tem muitas coisas, vocês vão ver em várias teorias, em várias abordagens teóricas, em várias formas do trabalho da psicologia, em que a gente lida, e vocês vão ouvir falar no termo, que a gente lida com o simbólico. O que é o simbólico? É exatamente essa descrição simples e conhecida. O simbólico é o que faz com que a gente deixe de ver a experiência como ela é e simbolize tudo o que a gente vivencia no nome maçã. Então a gente deixa de ver certos elementos, coisas que estão passando na nossa vida naquele momento, e a gente se agarra aos elementos simbólicos, ou manifesta os elementos simbólicos dessa experiência. Seria o que o Titchener está dizendo, ou está chamando de erro de estímulo. Muito do trabalho da psicologia é entender e ir além desses elementos simbólicos, compreender esses elementos simbólicos, mas ir além desses elementos simbólicos, procurando então entender a experiência desse sujeito ou ampliar a percepção dessa experiência para além desses elementos simbólicos. Vocês vão ver muito isso aí ao longo do curso. Por isso que é importante vocês irem devagarzinho e estudarem mesmo cada disciplinazinha, porque cada uma vai levando a compreensão melhor nas outras disciplinas mais à frente. Tem coisas aí que vocês vão, se vocês estudarem bem aí, processos psicológicos básicos, história da psicologia, fundamentos, ciências sociais, né? Vocês vão ter um grande arcabouço teórico para entender as disciplinas do segundo semestre e assim por diante. Beleza? Bom, nesse caso, então, o observador interpreta o objeto e não analisa, né? Segundo, então, o Titchener, a consciência ela vai ser entendida como, ou não vai ser analisada como a soma das experiências existentes em um certo momento. E a mente também como soma das experiências acumuladas ao longo do tempo. Beleza? Bom, então esse é o erro de estímulo. Seria a primeira concepção que o Titchener vai defender a partir dos seus processos metodológicos, a partir dos seus estudos metodológicos. Bom, aí ele vai trabalhar nisso através do método introspectivo lá do Wundt.
Só que o método utilizado pelo Titchener vai ser um pouquinho diferente. Ele vai utilizar, logicamente, a introspecção defendida por Wundt, mas ela vai ser definida como um relato verbal baseado na vivência para o Titchener. Então, para o Titchener, a principal base da introspecção se concentrava nos elementos ditos, naquilo que era manifestado pela experiência, no caso, pela linguagem, né, da experiência daquele sujeito. Então ele acreditava que a psicologia deveria procurar descobrir a natureza dessas experiências a partir daquilo que era manifestado. Então a experiência, segundo o Titchener, vai ser dependente do indivíduo que a vivencia, diferindo, ou seja, diferenciando a experiência estudada por cientistas de outras áreas. A experiência vai ser muito mais subjetiva para o Titchener do que era compreendida por outras esferas de conhecimento, né, como que a experiência seria ou teria uma certa característica de objetividade. O próprio Wundt tinha essa compreensão de objetividade de uma experiência, né, que seria, no caso, entendendo os elementos da experiência, ele entendia que todos aqueles elementos da experiência se aplicavam a todas as pessoas. Isso é entender que a experiência é objetiva. Tá? Então o Wundt, ainda que ele buscasse psicologia, falasse de experiência consciente, o Wundt entendia que os elementos da experiência que ele descobriu se aplicavam a todas as experiências, e isso é uma forma de entender que a experiência é objetiva, existe uma objetividade na experiência humana. O Titchener vai dizer que não, essa experiência é a partir da vivência, ou seja, existe já uma concepção com o Titchener de que a experiência é mais subjetiva, né? Daí que ele vai colocar, tanto a física como a psicologia têm condições de estudar a luz ou o som, porém, cada um terá orientações, métodos e objetivos diferentes. Enquanto a psicologia tem objetivos e métodos diferentes de outras formas de conhecimento, no seu próprio estudo ele chega a objetos também diferentes. Olha aí uma das fotos das experiências magníficas do Titchener, laboratório do Titchener. Esses registros aqui, provavelmente isso daqui fazia alguma coisa com essa criatura aqui, né? Botava aqui girava, botava aqui algum tipo de sensação para ele, e essa galera ficava na observação e descrevendo todos o que acontecia, né, todos os sintomas aí que apareciam para nessa experiência. Era bem louco assim os negócios. Bom, um exemplo então vai ser citado por Titchener, o fato, por exemplo, de uma sala poder estar a uma temperatura de 30 graus. Então, independente de ter ou não alguém nessa sala para senti-la. Então, o que vai acontecer? A física ela vai ter um mecanismo para mensurar, para medir a temperatura. O Titchener vai, inclusive, dizer assim, quem é que garante que essa temperatura realmente seja correspondente a 30 graus? 30 graus, ou toda e qualquer forma de de medição, de tabulação desses resultados, de organização dessa medição, ela vai ser apenas uma convenção, uma forma que essa ciência encontrou de organizar os dados e diferir os dados de um para o outro. E aí a matemática vai trazer, né, como instrumento essa forma de organização. Então, vai dizer assim, olha, por que a gente simplesmente concorda quando a ciência, quando a física diz que a temperatura está em 30 graus? Porque a gente confia nesse dado, que ele acaba sendo um resultado aí de uma confiabilidade também social. Nós socialmente acreditamos, aceitamos esse dado como real. Então a física, assim como todas as outras formas de conhecimento, vão, através de suas propostas e dos seus objetos de estudo, definir o caminho e, inclusive, seus resultados. E era isso que o Titchener defendia e também tentava fazer com a psicologia. Então ele vai dizer assim, mesmo que não haja ninguém na sala, a temperatura sempre vai ser a mesma. A física vai sempre dizer
que a temperatura daquela sala está a 30 graus. Mas já com a psicologia, se houver um sujeito nessa sala, ele poderá relatar que sente calor ou que não sente calor, dependendo de como essa experiência de estar numa sala a 30 graus vai parecer para ele. Então eu tenho um outro dado que não sai de um lado, como por exemplo do lado da própria física, ou de um instrumento que a física diz que mensura a quantidade, que mensura a temperatura que está aquela sala, mas eu tenho de um outro lado, um outro instrumento também possível que nos revela dados sobre essa temperatura. Então, por que e o Titchener vai fazer essa pergunta, né? Por que o instrumento A de uma ciência A tem mais validade do que o instrumento B da ciência B? Então, o que nós estamos fazendo aqui é produzindo resultados diferentes, produzindo compreensões diferentes a partir de ciências ou estruturas de conhecimentos diferentes. Beleza? Então ele vai defender, ele vai ser um grande defensor aí, vai defender muito a psicologia nos Estados Unidos e principalmente quando ela começa a ser confrontada com dados, entre aspas, mais científicos, mais reais. Vai dizer, não, o que eu faço, o que nós fazemos aqui também é ciência. Então, o dado de para um sujeito está mais calor, para outro sujeito está uma temperatura agradável, para outro sujeito não está tão calor assim, nem está agradável, está mais frio, isso não significa dizer que há uma inconclusão nos resultados. O que significa dizer é que aquele modo, aquela experiência pode ser vivenciada de muitas maneiras diferentes. E todos esses dados precisam ser considerados como válidos. O que vai modificar aí? Desculpa, não vai modificar não. O que vai garantir que exista uma similaridade entre esses três casos? É que exista uma sensação. E essa sensação tem em si, para que essa sensação seja sentida, né, tenha de alguma forma contato com a mente, precisa de uma estrutura que localize essa sensação. E é isso que o Titchener vai, então, a se entender essa estrutura, aquilo que capta essa sensação. Bom, o Titchener vai divergir do Wundt porque ele vai estar interessado então em analisar essa experiência a partir das partes e não da síntese, né? Como a gente já falou lá no início. Então ele quer entender as partes, as estruturas de da consciência e não aquele que é o resultado como o próprio Wundt queria. Então o que vai ser diferente do Titchener para o Wundt? Wundt vai querer o funcionamento, a síntese, o resultado. Titchener vai se centrar nas partes estruturais da consciência. Beleza? Como eu falei, a abordagem experimental do Titchener era bastante controversa e assustava muitos na Universidade de Cornell. E aí as respostas para ele da psicologia. Ele vai apresentar três respostas básicas para ela. Primeiro, reduzir os processos conscientes a seus componentes mais simples, ou seja, entender a estrutura da consciência. Reduzir os processos conscientes a seus elementos mais simples, entendendo então a estrutura, o que compõe essa consciência. Segundo, determinar as leis de associação dos elementos dessa consciência. Como, da mesma forma que o Wundt estava dizendo, se eu reduzo esses componentes a seus elementos mais simples, eu preciso entender então como que esses componentes conversam ou se relacionam entre si. E aí, diferentemente do Wundt, a terceira parte do Wundt era entender a síntese. Para o Titchener vai ser então conectar esses elementos às condições fisiológicas. Espera lá, sentir então calor sobre a temperatura de 30 graus. Ok, quais os componentes, qual é a estrutura desse processo consciente que está envolvida nisso, como essas estruturas se associam e como elas se conectam a essa sensação de calor a 30 graus. E aí eu consigo entender funcionamentos também diferentes dessa consciência para indivíduos diferentes. Beleza? A gente já tem uma concepção aí bem mais subjetiva para o Titchener. Bom, para o Titchener, então, exigiam três elementos básicos. Ele chega a três estruturas básicas da consciência: sensações, imagens e estados afetivos. As sensações são
os elementos básicos da percepção. Lembra, então, eu tenho para o Titchener primeiro essa percepção vindo através dos sentidos. Essa percepção provoca as sensações. Beleza? Então, as sensações são elementos básicos da percepção. Significa dizer que, para o Titchener, a percepção é primária, ela vem antes e produz as sensações. As sensações são produto da percepção, ok? Então, essas sensações, então, elementos básicos que ocorrem nos sons, nas visões, nos cheiros e em outras experiências evocadas por objetos físicos do ambiente. Ou seja, percepção evoca a partir dos órgãos dos sentidos e os órgãos dos sentidos provocam as sensações. Beleza? Isso para o Titchener. Significa que isso aqui é para todo mundo vai... Não. Vão ter também teorias em que os órgãos dos sentidos ou os elementos sensoriais vão ser atribuídos às sensações e essas sensações vão provocar uma percepção. Beleza? Mas para o Titchener, então, eu tenho percepção através dos elementos sensoriais que provocam, então, sensações. Elas são evocadas através das sensações. Beleza? Então, sensação para o Titchener é um elemento básico da percepção e a gente pode, inclusive, dizer que ela é um elemento da consciência. A sensação é uma das estruturas, um dos elementos que estruturam a consciência. Beleza? Percepção é anterior. A sensação é um dos elementos, ou uma dessas estruturas da consciência. Beleza? Segundo, então, as imagens. As imagens são elementos de ideias e estão no processo que reflete as experiências não concretamente presentes no momento, mas refletem como uma lembrança ou como uma experiência passada. Ou seja, as imagens é o que é análogo à ideia de pensamento. Isso porque desde o século XVII já se defende que nós pensamos através de imagens. Então ele vai dizer que não é o pensamento uma estrutura. O pensamento é o resultado da estrutura. A estrutura que organiza, que constrói o pensamento é a imagem. Tá? Então a imagem ela é anterior ao próprio pensamento. Então aqui ele não está dizendo que o pensamento não existe. Ele está dizendo que o pensamento é uma síntese, é um resultado, e isso não era objetivo para o Titchener. O Titchener queria antes, anterior a isso que acontecia. Então ele vai dizer que as imagens são também uma das estruturas da consciência. Primeiro as sensações, depois as imagens, estruturas da consciência. Até aqui dá para entender direito, galera? Tá dando para acompanhar? Se não tiver, pergunta aí, gente. Então, e aí, por último, outro elemento da consciência seriam os estados afetivos, afetos ou sentimentos, que são elementos da emoção que estão presentes nas experiências, como o amor, o ódio ou a tristeza. Esses estados afetivos aqui não significa dizer necessariamente o amor como um sentimento sublime, aquele que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente. Né? Não. É aquilo que provoca uma reação biológica, uma reação corporal, uma reação física. Os estados afetivos estariam ligados muito a como o corpo reage às sensações e às imagens. Então, os estados afetivos seriam, por exemplo, uma alegria. Na alegria, nós temos certas reações corporais, reações físicas, biológicas, que são comuns ali, são estruturais dessa alegria. A alegria seria o estado, o sentimento, e aquilo que... baixou o Camões mesmo. E aquilo, então, que compõe essa alegria seriam todos esses elementos corporais, que ele chama, então, de estados afetivos, beleza? Então aqui eu tenho a estrutura da consciência em 3 partes para o Titchener: sensações, imagens e estados afetivos, beleza? Bom, mesmo o Titchener colocando as sensações e as imagens como componentes diferentes da consciência, as fronteiras que os delimitavam não se apresentavam de forma muito clara. Para o Titchener, sensações eram elementos da percepção,
que se manifestavam a partir da estimulação ocasionada por objetos físicos. Ou seja, da mesma forma, as imagens eram os elementos da ideia e por isso se encontravam nos processos, integradas nos processos de lembrança e de experiências passadas, não estando o estímulo presente fisicamente. Então eu tenho aqui, nessa frase, duas concepções diferentes dessa estrutura. Uma, falando que essa estrutura precisava e estaria ligada ao momento físico que essa experiência estava passando e que as ideias ou outra estrutura poderia estar atrelado e deveria estar atrelado a um outro momento do qual este não estaria ligado ao estímulo presente fisicamente. Então, não necessariamente eu preciso dizer, e ele diria que uma experiência consciente estaria agora ligada exclusivamente à presença física de um objeto, que a imagem desse objeto seria também uma experiência dele. Beleza? E essa imagem, ela não precisaria necessariamente estar ligada à presença física dela. Bom, e aí eu tenho as características dos elementos mentais. Né? Todos esses elementos, tanto as imagens quanto as sensações, quanto os estados afetivos, tinham essas características: qualidade, intensidade, duração e nitidez. Sensações e imagens vão ter as 4 e os sentimentos ou os estados afetivos não vão possuir nitidez. Ok? Então aqui eu vou até já escrever, exceto os estados afetivos. Beleza? Então eu tenho aqui, qualidade seria o quanto essa experiência, seja ela uma sensação, seja ela uma imagem, seja ela um sentimento, um estado afetivo, o quanto essa qualidade, essa experiência é sentido, o quanto esse elemento está presente, a qualidade dos estímulos e a qualidade das sensações, a qualidade das imagens, conforme elas se manifestam. O quão está claro o quanto é qualitativo essa experiência, o quanto está presente essa experiência. A intensidade é a força que essa experiência se dá. Ela pode ser uma experiência mais forte, assim como ela pode ser uma experiência mais fraca. A duração, logicamente, aqui é o tempo dessa experiência, e a nitidez é o quão claro essa experiência está, ou quão claro essa experiência é presenciada. É por isso que nos estados afetivos não há nitidez, porque a sensação e as imagens, elas podem ter maior ou menor clareza, dependendo de como essa experiência está sendo vivenciada. Mas os estados afetivos não entram nessa qualidade, nessa característica de nitidez, beleza? Então eu tenho 4 características, né? Qualidade, intensidade, duração e nitidez, e para os sentimentos ou estados afetivos, somente essas 3 características aqui. Bom, as críticas então ao estruturalismo do Titchener, as críticas ao Titchener serão as mesmas aqui, as mesmas para o Wundt, as críticas à introspecção. O Titchener vai receber duras críticas com relação à introspecção, mas não necessariamente da mesma forma que o Wundt recebeu. Né? Lembra que o Wundt foi muito criticado por conta da introspecção ser uma espécie de memória. E aí, como a concepção de ideias para o Titchener era essa concepção de memória, de lembrança, isso não vai acabar sendo entendido pelos seus críticos da mesma forma. A introspecção aqui vai ser criticada pelo modo como sujeitava as pessoas a realizarem as experiências, com modos muito controversos, aí, bem complicados, e até visto por muitos como desumanos. Né? Então, entendendo que essa observação treinada acabava sendo, na verdade, a indução desses indivíduos a produzirem certos resultados por conta da pressão que era exercida sobre esses indivíduos para que esses resultados fossem, então, atrelados ao que se buscava. Então, essa observação era treinada não no sentido de assim, nossa, nós estamos treinando esse indivíduo para
a reproduzir esse método da melhor forma possível, ou da forma mais correta. Pelo contrário, os seus críticos vão dizer que esse treinamento era, então, uma certa pressão exercida para que esse resultado acabasse tendo o mesmo direcionamento do que os estudos buscavam. A linguagem introspectiva também foi uma das formas de crítica a essa introspecção, ou seja, essa linguagem que era dada era muito difícil de ser alcançada. Como que eu poderia descrever uma experiência sem utilizar algumas composições mesmo da linguagem que são sociais? Aliás, toda parte, toda função linguística seria social. Então, se eu descrevesse aquele objeto como uma maçã, e isso seria um erro de estímulo, por que se eu dissesse que ele era um círculo vermelho ou que era arredondado, vermelho, isso seria diferente, sendo que uma forma arredondada, um círculo, ou a cor vermelha, também era, né, uma linguagem social, também vinha de uma construção social. Então essa linguagem introspectiva para os seus críticos era muito difícil de ser alcançada, o que acabava também corroborando para essa questão do treinamento, ou seja, de você produzir resultados para aquela finalidade e não necessariamente produzir resultados válidos, com rigor científico, e essa pressão toda, essa pressão com a linguagem introspectiva, essa pressão com todas essas exigências acabavam levando os alunos, os psicólogos, aquela galera ali do círculo interno do Titchener a meio que produzir o que ele queria, né? E aí a comparação com a memória e com a retrospecção, que ela vem então por último aí como elemento semelhante ao do Wundt, mas não foi somente isso. O Wundt ele teve essa crítica em essencial, mas o Titchener teve aí vários elementos diferentes para a sua crítica. E as contribuições, então, o Titchener ele vai trazer um objeto de estudo definido, ele vai definir essa estrutura da consciência como um objeto válido, e ele vai ser bem respeitado por isso, ele vai inclusive entrar em muita treta, muita briga mesmo, por conta da psicologia, ele vai defender com unhas e dentes a psicologia. O método de introspecção, né, como eu já falei para vocês, é utilizado como exemplo e influenciou na psicologia. Como o Wundt entendia esse processo introspectivo também como muito semelhante à ideia de subjetividade, como uma concepção muito mais subjetiva, e aquela discussão entre o erro de estímulo, como a gente acaba elevando, como é que eu posso dizer, ignorando alguns elementos da nossa experiência, todos em preferência a uma denominação, a um nome, a um conceito fechado, isso acaba influenciando muito a forma como serão desenvolvidos, aí, principalmente aí, dentre todos, o processo clínico, né, na psicologia. Um dos elementos aí vão ser entendidos muito mais como processos simbólicos da consciência, processos simbólicos da mente, processos simbólicos de uma subjetividade, e como esses processos simbólicos, então, influenciam, atrapalham, impedem que nós enxerguemos as coisas de uma outra forma, né? Então essa ideia central do Titchener vai ser muito usada ainda hoje na psicologia. E as críticas também serviram como incentivo ao desenvolvimento da ciência, até porque essas críticas elas vão ser dadas por uma galera que era bem controversa, né? Bem na contramão do próprio Titchener. O Titchener vai ser bem treteiro na época, ele vai arranjar uma confusão com uma galera nos Estados Unidos assim bem bacana, que a gente vai estudar na próxima aula. Então o Titchener vai se opor ao funcionalismo. O funcionalismo ele ocorre no mesmo momento em que o estruturalismo está ocorrendo. Então a gente já também aqui quero alertar e já chamar a atenção para vocês que nós saímos do velho mundo, nós saímos da Alemanha e estamos agora nos Estados Unidos, e funcionalismo, behaviorismo, que são nossos próximos assuntos, e a psicologia aplicada, elas ocorrem dentro deste cenário, né, dos Estados Unidos. E aí o próprio funcionalismo, que é a nossa próxima escola, nosso próximo movimento, ele vai ocorrer no mesmo momento ali
que o estruturalismo também está se desenvolvendo nos Estados Unidos. O nome, inclusive, como a gente já falou, estruturalismo, é dado pelo próprio Titchener. O Titchener chama a sua ciência, o seu modo de produzir conhecimento em psicologia de estruturalismo ou psicologia estruturalista. E o próprio Titchener vai nomear o movimento contrário a ele como funcionalismo. Então, o nome funcionalismo ou psicologia funcionalista é também uma nomenclatura dada pelo Titchener a todos aqueles que faziam ou defendiam uma psicologia diferente da que ele propunha. Beleza? Então, estruturalismo e funcionalismo são nomes dados pelo próprio Titchener. E a gente vai ver o funcionalismo, então, na próxima aula. Alguém tem alguma pergunta, pessoas? Certinho? Então vamos parar